Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre medicina, pediatria e muito especialmente sobre a nossa querida Unimed. O meu convidado de hoje, natural de São Sebastião do Caí, filho do seu Edgar e da dona Ivone, é formado em medicina com especialização em pediatria. Esposo da Nádia, é pai da Carolina, da Karina, da Cristina, é vice-presidente técnico e de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com Ademar Edgar Traim. Doutor Ademar Traim, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito prazer em fazer parte dessa conversa de peso, Rodrigo. Bem-vindo à nossa Vale TV. Sempre bom a gente conversar com a Unimed, que cuida com tanto carinho da nossa gente, né? De uma forma sempre muito especial. Mas eu quero conversar um pouquinho da trajetória do senhor antes e lhe provocar em relação à própria pediatria. Não tem mais pediatra, doutor. A gente está com dificuldade, os municípios do Brasil inteiro com dificuldade de contratar para atenção básica de saúde e por aí vai. Mas vamos falar lá do CAI. CAI por acaso, na verdade, porque natural de São José do Hortêncio. Sim. Na época, distrito de Caí, então assim como era o primeiro filho, lá no hospital de Caí, mas morando em São José do Hortêncio. Quando meu irmão nasceu, com 3 anos, a gente veio, eu sempre brinco, para Grande Charlot. Para Charlau, tá? Primeiro, meu irmão nasceu e o pai, pensando adiante, pensou em termos de estudos. E aí a gente veio, meu irmão Paulo nasceu e posteriormente a minha irmã Janice nasceu aqui em Novo Hamburgo. Aí já tinha maternidade no Regina naquela época. Mas sempre bom estar de volta a São José do Hortêncio. Sim, sim, mas sinceramente, às vezes eu me penitencio por isso, porque eu gostava de ir quando meu pai era vivo, ele era parceiro, era amigão. E a gente gostava de ir. E mesmo porque ele me ajudava quando eu não entendia o Hunsrück lá. O senhor pegou um pouquinho da fala do Sim, Hunsrück? minha avó, tinha o nome de Carolina também, ela só falava alemão. Ela vinha nos visitar ali na Charlau, mas só alemão, não entendia nada de português. Então a gente ainda pegou essa época. É um charme aquela estrada indo, né, da Presidente Lucena Sim. até o centro, com aquela pontezinha em cima daquele rio maravilhoso. É verdade que aquele rio lá recebeu um bico, hein? Não, não era bem aquele bico, daquele rio, perdão, era uma ramificação. A gente morava em São José do Hortêncio, passava um arroio do lado, que era uma ramificação, não era um arroio só, pontezinho era muito pequenininho. Realmente eu só me lembro de ter ido com meu pai lá e ter jogado meu bico com uns 3 anos de idade, isso é verdade. O pai fez largar o bico lá, só vamos largar aqui, virou um homem agora. Largar, era mais ou menos aquilo naquela época. Por que a escolha pela medicina, hein? Tem tudo a ver com o passado, tá? Eu estudei 2 primeiros anos na escola pública lá na Charlau. Na Charlau a gente tinha uma amizade muito grande, porque na época era tudo atacados de armazém, sabe que hoje é bem diferente. Aí a gente brincava que Charlau sustentava São Leopoldo, tá? É exatamente por causa disso. Aí depois eu fui lá para o Instituto Rio Branco, tá? Naquela época, 3º, 4º, 5º ano, e dali foi um pulo para o Sinodal. E no Sinodal e no Rio Branco também, eu era presidente de série, aí fui na primeira, depois no 4º ano a gente fez um intercâmbio com a fundação, que na época só tinha meninas naquela época, e depois no científico, e lá dentro do Sinodal a gente tinha um grupo que só falava inglês, a gente chamava de TEN, Talking English at Night, então que a gente tinha um grupinho lá, e a gente se reunia de noite e fazia uma janta. E aquilo tinha um grupo pan-americano, e eu presidi isso porque era assim era um clube que a gente se reunia, e cada membro representava um país da América. Eu me lembro, eu tive que estudar sobre Honduras, saber que Tegucigalpa, que era a capital e tudo. E isso era uma coisa que me trazia muito prazer. Tá?
as pessoas te procurarem, pedirem por ajuda, e tu chegar e poder ajudar alguém. Eu acho que isso, para mim, eu acho que é o que mais importante tem, poder ajudar alguém. E eu tenho um amigo até hoje, o João Viller, o Silvino Viller era vereador de São Leopoldo e tudo. Então a gente disse, tá, eu pretendo fazer pediatria, tá? Ou psiquiatria, eram minhas dúvidas antes de entrar na faculdade. E aí ele dizia uma coisa que é a realidade, ele dizia, mas se tu fizer pediatria, tu nunca vai ascender profissionalmente. Eu digo, não, João, não é isso que é mais importante. Na pediatria tu tem uma grande oportunidade, e isso eu acredito muito, é educar. Na pediatria tu tem a grande chance de fazer o que eu gostava de fazer, que chama puericultura. Tratar as crianças, ver as vacinas, ver a nutrição, ver em que ambiente ela está, se está em creche, está em maternal, como é que é a estrutura em casa. E tratar essas crianças sem usar muita medicação. Esse era um sonho que a gente tinha. E tu tocaste num ponto antes, agora fazendo um gancho. Tu sabe que nós estamos botando na mídia um valor, não tem pediatra que ganhe aquilo. E a gente está se pagando isso para fazer plantão. Porque há 10 anos a gente vem vacinando que nós íamos ter falta de pediatra. E junto com o pediatra, o gastropediatra, o endócrino pediatra, o cardiopediatra. Porque não existe mais a procura na faculdade. Precisa de muito tempo. Tu precisa de 6 anos na faculdade, mais 2 ou 3 de uma especialização. E se tu fizeres uma gastro ou uma endócrino pediatra, tu precisa de mais 2. Hoje em dia ninguém mais quer fazer 10, 11, 12 anos. Tá? Todo mundo procura um resultado mais próximo, sem demorar tanto tempo. Tem que fazer a base. E tu não vai deixar de estudar nunca. Mas realmente, como tu disseste, mesmo com aqueles valores, a gente não teve resposta. Não consegue captar. E é impressionante, né, doutor? É óbvio que a gente faz a conta de que a vida profissional de um médico pediatra ela é muito mais curta, né? E com a pressão dos pais, né? Porque, claro, corre de madrugada com o filho, pai de primeira viagem, então tá louco, né? Eu sou de outra época, digamos assim. Eu sempre gosto, a gente é jovem há mais tempo, tá? Na nossa época, eu fiquei 30 anos clinicando em Campo Bom. Saí da Charlau, da faculdade, residência em Campo Bom. Meu colega Luiz Melo, depois o Ricardo Kirin, que é aqui de Novo Hamburgo. E o que acontecia lá? Campo Bom tinha, na época, 40 mil habitantes. As pessoas sabiam onde tu morava. Tá? Então, mesmo que a gente fizesse plantão, aqueles pacientes teus, eles se vinculavam e te buscavam em casa. A gente não tinha celular na época. Sim. Tá? Mas eles batiam na tua porta em casa. Então, era a forma diferente. Hoje, eu vejo meus colegas sendo pressionados por WhatsApp. Então, ele tem que dedicar um tempo no dia para dar a resposta, digamos, para a mãe que está angustiada. E pediatra, assim, E é uma hora de trabalho não remunerada, inclusive. Né? Sim, isso tem que fazer. Eu vejo meus colegas fazendo isso. Uhum. E o que acontece? Se tu não der a resposta, a mãe vai ficar chateada contigo. Então, tu tem que responder. E outra, se uma criança tiver febre, isso é uma urgência para a mãe. Outro fator, a pandemia. A pandemia mudou totalmente a sazonalidade. O hospital, nós dificilmente internamos. Eu fiquei 30 anos em consultório. Eu internei uma criança para pedir para um cirurgião de Ferrari fazer uma apendicectomia. Internei uma outra criança que tinha um tumor. Levei uma criança a Porto Alegre com meningococcemia. E dá para contar nos dedos as pessoas, as crianças que te internavam. Hoje, nós temos que internar muitas crianças, principalmente por processo de infecção respiratória. Aí tu começa a pensar o que aconteceu há 2, 3, 4 anos atrás. Então a gente perdeu aquilo que era sazonalidade. Tá? Em Campo Bom, as empresas naquela época, elas
em novembro, na época do calçado, na época áurea do calçado, Schmidt, Catleya, Reicher, fornecedora, tá? O que acontecia? A partir de novembro, trabalhava 1 hora a mais. Aí toda a cidade praticamente tirava a férias do dia 25 ao dia 1º. Isso era uma prática que a gente também fazia lá. Então era uma coisa que fazia parte da cultura. Então são outros tempos, é diferente. E naquela época, a gente tinha assim, ó, janeiro e fevereiro, a turma ia para a praia. Março, a turma se preocupava com a escola. Abril, maio, começava o outono e inverno, podia trabalhar. Tá? E aí, outubro era o mês de fazer, eram os congressos de pediatria, porque a gente tinha menos movimento. Então, isso era sazonal. A gente eu atendia no Hospital Operário, no Darcy Vargas, atendia no Hospital Regina, atendia no Hospital de Campo Bom, a gente atendia na época em Nams, tá? Ali na Pedro, eu acho que é Pedro, agora me esqueci o nome, é a rua... Na Pedro Gonçalves? Não, a rua de cima lá, que passa o Pindorama lá. Esqueci o nome agora, tem a Bento e a rua de cima. Joaquim Pedro Soares. Joaquim Pedro Soares. Uhum. Ali o De Ferrari e Brandenburg, eles tinham uma salinha e a gente atendia ali a turma. Tá? Então isso faz tudo parte, era tudo diferente. Tá? Era totalmente diferente. O celular, a gente tinha aquele tijolão depois que veio. Tá? E as coisas, essa dinâmica é diferente. Hoje, a gente senta e analisa muito. Então, o que a gente começou a ver há 10 anos? Existia naquela época uma procura intensa em pediatria. Por exemplo, eu fiz minha residência no Hospital da Criança Santo Antônio. Na época que era na Avenida Ceará, não dentro do complexo da Santa Casa. Lá tinha 10 vagas. Essas 10 vagas eram disputadíssimas em todo o estado. Hoje, tu não preenche essas vagas. E não é só lá, é em todas as residências. Então, não existe essa transição, acaba estourando nisso. Tu põe um salário, a gente ligava lá, a gente pergunta, Rodrigo, quanto é que tu ganhava? Alguma vez tu ganhou isso por mês? Tu ia dizer não, nunca. Porque tu vive da consulta, da orientação, tu não tem procedimento. Isso tudo quem está se formando começa a pensar. E tu tem os custos e gastos de consultório também. Então, a manutenção, o que sobrava, tá, era bem pequeno. Então, hoje, tu fazendo um plantão, tu ganha muito mais que manter um consultório, que pagar a tua secretária, que pagar a tua luz, água e aluguel. E ter que responder o cliente particular de dia, o cliente do SUS também procura lá o profissional que atendeu ele na última oportunidade, né? Exatamente. Quero saber o que levou o senhor para o cooperativismo, né? Para o associativismo, essa estrutura tão importante que a gente vê crescendo em vários segmentos, na medicina importantíssima, na saúde, né? E que rende frutos para todos nós, como é uma estrutura de luxo, como a gente tem no nosso Hospital Unimed aqui de Novo Hamburgo, né? De excelência, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vice-presidente técnico e de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos, Dr. Ademar Traim. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu
meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-presidente técnico de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos, Dr. Ademar Train, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente acabou de viver um SIC histórico, na 30ª edição, com muitos bons negócios, as maiores marcas de calçados, os maiores fabricantes do Brasil, calçadistas do Brasil e do mundo inteiro. Muito feliz com o quanto a economia vem girando dentro do universo do calçado, ainda tão importante para o nosso Vale dos Sinos. E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Eu provocava o Dr. Train a respeito exatamente, falei da Sicredi aqui, o cooperativismo, o associativismo, uma ideia que não é inovadora, mas que muita gente vem descobrindo agora a importância de construir coletivamente, juntos, e de ir muito mais longe, né? Se quer chegar rápido, vai sozinho. Se quer ir mais longe, vai em grupo. É isso, Exato. Dr. Train? O que puxou o senhor dentro desse cooperativismo? Lembrando que o Unimed é uma cooperativa de médicos, né? Essa é a essência do que aconteceu lá atrás. Eu, na realidade, em 2025, nós vamos fazer 50 anos. A Unimed Vale dos Sinos. Ela foi fundada no dia 16 de maio, lá no Hospital Geral, na época, Hospital Operário, na época. Tá? E o horário da consulta, quando a gente vai ver a ata de fundação, a gente vê lá 22 horas, quer dizer, todo mundo trabalhava e às 10 da noite se reunia para fundar a cooperativa. E de lá ela teve um crescimento vertiginoso. Eu passei a participar da Unimed em 91. Entrei em novembro de 91. 30 anos já, então. E aí eu fui picado pelo cooperativismo. Coisa linda. Porque até então tu vivia no consultório, era individual. Tu tinha dois, três colegas, tu fazia, mas era individual. Era tudo fruto do teu trabalho. E eu sempre acho que assim, que se a gente pegar o talento, teu talento, pegar mais o talento de outro, a gente pode construir junto. Então, uma das coisas que eu gosto de dizer, a soma de 1 mais 1, no cooperativismo deve ser maior que 2. Então, isso é uma coisa que acabou levando a um comitê educativo, depois núcleo de desenvolvimento humano. Tá? A gente brigou muito pelo humano. Era núcleo de desenvolvimento, a gente discutia isso no Unimed. Não, núcleo de desenvolvimento, todo mundo tem que se desenvolver. Mas o humano, não pode ser só o técnico, tem que ter o humano junto. Não adianta a gente ter um robô da Vinci se a gente não tiver empatia, não tiver o relacionamento, não se botar no lugar do paciente. Isso é uma das coisas que a gente cuida muito lá. Existia um conselho transitório para a educação, lá na Federação, que congrega as Unimedes, lá em Porto Alegre. A gente participava disso e aquilo foi contaminando a gente. A Unimed deu oportunidades de eu ir para o congresso, a oportunidade de ir para São Paulo, quer queira ou não, São Paulo é o nosso pulmão, de aprender na Expo Management, hoje em dia já é Expo Mais, de fazer responsabilidade social, a gente aprendeu lá, no Instituto Ethos, que na realidade era ética. Mas ali, quando tu chega no evento lá e tu vê uma pessoa sem braço te recebendo, tá, para pegar uma pergunta, ou tu vê uma pessoa numa cadeira de rodas fazendo o teu cadastramento, aquilo começa a te... E tu vê uma audição de música lá, onde todo o coral, as pessoas são deficientes visuais, não tem como tu não ficar... Não tem como. Tá? Então,
aquilo foi tomando conta, a gente conseguiu ter contato com mais pessoas que eu nunca teria se eu estivesse lá no meu consultório em Campo Bom. Tá? Então, esse crescimento eu devo à Unimed. Na realidade, acho não, com certeza, eu tive um problema muito sério de saúde em 2004. Estatisticamente, 4% de sobrevida. E graças à turma da Unimed, que me levou, que me ajudou no diagnóstico, ir para Porto Alegre. Naquela época, a cirurgia de dissecção de aorta abdominal era a céu aberto. Então, hoje não. Hoje a gente faz uma endoprótese, é diferente, não havia aquilo naquela época. Então, ano que vem eu faço 20 anos, no dia 23 de maio. É a nova data de aniversário? 23 de maio, que ocorreu Essa esse semana. dia, porque foi minha sobrevida. Então, aquilo me identificou mais. E mesmo porque quem na época nos orientou foi toda a turma da Unimed, mais o Dr. Bonamigo, e junto com meus colegas que estavam junto lá, Ledo e Ronaldo, eu tive que tomar uma decisão. Ele disse, não dá, se uma criança vir de manhã, essa pergunta que ele fez. E se ela te ligar de noite, de madrugada, a mãe tiver, o que tu vai fazer? Vou ter que ver essa criança. Tá, mas tu não é da Unimed? Tu não pode mandar para o plantão? Sim, posso. Tenho esse direito tudo. Mas o colega que vê essa criança de noite não viu ela de manhã. Não tendo de manhã, não tendo a vista de manhã, ele não sabe como é que foi a evolução do dia. Então, acho melhor que a gente veja para fazer o bem para essa criança e para a família. E aí o Dr. Bonamigo disse, não, então faz o seguinte, fecha o teu consultório e fica em função administrativa. Então, a gente fechou o consultório, gostava muito de fazer pericultura, porque eu acho que a coisa que mais dignifica, acho que o ser humano, é a gente poder fazer o bem para alguém. Poder orientar uma mãe, poder ajudar uma criança. Nosso paciente não fala. Nós precisamos saber, então tu tem que saber filtrar o que é real daquilo, o que não é. Essa percepção a gente tem que ter. Tá? E depois disso, eu realmente estou diretor desse 2001. Tá? Eu sempre digo estou, porque nós estamos ali à disposição dos cooperados, à disposição do cliente, dos nossos fornecedores, nossos prestadores de serviço, os colaboradores. Porque é só quando a gente integrar isso, tá? Aí a gente tem um resultado bom. Agora, hoje de manhã, antes de vir para cá, isso eu recomendo a todos, porque a gente fez o curso na Unicinos, com 52 anos, voltei para a faculdade para aprender administração e gestão de cooperativas médicas. Tá? E lá a gente discutia o Padre Hamstan, tá? Que agora tem uma exposição, e até estou curioso para ir lá, que abriram uma exposição lá em Nova Petrópolis. Está lindo. Já fosse lá? Sim, na abertura. Então, eu acho que vale a pena ir lá, né, Rodrigo? Vale muito a pena. Então, ali eu vi do Padre Hamstan, e aquilo também foi. No segundo dia de aula, eu me lembro de ter provocado o professor Celso Schneider, o Delcio Schneider, aliás. Ele disse assim, não, porque a Unimed foi constituída, aí a gente viu como é que era o panorama social naquela época. Tá? Entrou a máquina, o que aconteceu com a máquina? A mãe ficou desempregada, os adolescentes que trabalhavam ficaram todos desempregados. Então, isso criou um desajuste social. E aí que começou o cooperativismo, que teve um crescimento amplo. O Padre Hamstan veio de lá, se instalou ali em Nova Petrópolis, e um belo dia desse, ele saiu de Nova Petrópolis e foi fazer uma palestra em Feliz. Na verdade, acho que era Alto Feliz. Tá? E naquela época, tinha picadas, tinha mulas para se deslocar. E quando ele foi lá na sociedade, lá em Feliz, ele comentou, um homem sozinho não pode
remover uma pedra grande. Porque essa pedra grande ia impedir o deslocamento dele na picada ali na mula. Mas 20 pessoas, em conjunto, sob a orientação de um, podem fazer. Então, isso é uma coisa que está muito internalizada. Internalizada no termo de pediatra, tá? Botar para dentro, tá? Está muito internalizado porque realmente essa é a nossa realidade. A gente, às vezes, não pode fazer uma coisa sozinho, mas em conjunto com o outro, pode. E, recentemente, 4 anos atrás, também graças à Unimed, eu tive o privilégio e o prazer de, com mais 39 colegas, nós fomos para o Vale do Silício, antes da pandemia, passamos 10 dias lá. E lá, sem falar de cooperativismo, vamos deixar isso, o que a gente aprendeu lá? A gente une esforços, a gente aluga um prédio, a gente faz um coworking. No fim do mês, se eu usar aquela impressora em 3D, eu pago pelo que eu usei. Mas tem alguém administrando aquilo. E se eu não souber, eu vou perguntar para ti. E se tu não souber, tu vai perguntar para mim e outro. Não havia esse prurido de ter medo de perguntar. Então, aquilo foi uma coisa que a gente ficou aqueles 10 dias vivendo e passando dias e dias lá. A gente trouxe isso de volta. Isso acaba fortalecendo o teu cooperativismo. Porque o que a gente não pode é fragmentar as coisas. Então, uma das conversas que a gente tem que ter uma visão do todo. Na qualidade, se tu não tiver visão sistêmica, tu não vai a lugar nenhum. Então, eu sempre peço, vamos nos comparar ao corpo humano. Nós estamos conversando aqui, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, a cabeça está pensando. Tá? Essa é uma integração que a gente faz. Se um deles falha, tranca tudo. Exato. É preciso que o coletivo esteja funcionando. Então, essa é realmente a moça que a gente queria um vício em cooperativismo. Tá? E eu realmente acredito que 1 mais 1 tem que ser maior que 2. E isso leva o senhor a participar e participou de N instituições dentro do sistema. Sim. Aqui, em âmbito de Rio Grande, de Brasil. A gente, num dos eventos do Instituto Etos, a gente trouxe o termo para cá de responsabilidade social. Uhum. Tá? Mas, na época, a responsabilidade social era uma coisa que, como é que eu vou te dizer assim, era plantar árvores. Tá? Era uma conotação diferente. A gente evoluiu muito nisso lá. Tá? A gente discutia isso na federação. Hoje, a gente fala em ESG. Né? Então, exatamente ter esse cuidado com o ambiente, tá? Ter esse cuidado com a governança e o social. Tá? Isso é a Unimed, porque a Unimed, o 7º princípio do cooperativismo é estar integrado na comunidade. Isso que o senhor está falando agora é o que se discute mais moderno no mundo inteiro. Né? Exato. É ponta de lança em qualquer lugar, em qualquer É. organização, em qualquer lugar do mundo. Né? E sem essa cooperação é impossível a gente imaginar uma cidade como Novo Hamburgo com a estrutura de excelência que a Unimed oportuniza aqui, né, doutor? A gente sabe que a gente inaugurou a Torre 1, né? Em A março. TV estava lá com vocês. Tá, tu estiveste lá, a gente se lembra disso. E a gente inaugurou parcialmente, agora dia 29 vai ter mais uma migração, segunda-feira. Tá? Então vai diminuir, porque realmente a gente sabe que há sobrecarga, por isso que nós não temos mais essa sazonalidade. Realmente a pediatria sobrecarregou lá, tanto que ela voltou para a Rua Tupi, tá? Para desafogar a clínica médica lá. Tá? Esse era uma coisa que se pensou muito, fazer a volta, não fazer a volta, usar a estrutura. O hospital, a gente sabe, todo mundo gosta, e tu gosta de trabalhar num lugar bonito. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Trabalhar num lugar bonito, um lugar que você seja bem tratado, isso faz parte da vida da gente. E houve a volta e, felizmente, foi um bom caminho. Não quer dizer que seja para sempre, tem que se ver, mas está se pensando em outras coisas. A questão da pediatria que tu tocaste, não é só a pediatria. É reumato, é endócrino, é geriatra. Nós temos que começar a fazer coisas
diferentes para a gente poder atender bem os nossos clientes. Então, a gente tem que começar a pensar. Então, um dos pensamentos, de repente, por que não construir uma estrutura e oferecer para ti ir lá trabalhar sem custo, sem nada, tá? E que a Unimed mantenha isso. Então, são tudo perspectivas que tem que ser vistas, porque o pediatra vai continuar fazendo falta. Tem Unimedes que ligam para a gente, tá? Então, esse conceito não é uma coisa da Unimed Matosinhos, não é uma coisa da Unimed Porto Alegre, embora lá eles tenham muito mais associados que nós. É uma coisa universal. Houve essa mudança dentro das universidades. Muito bem. Evidentemente que tem muita coisa para a gente explorar. Dizia antes da gente começar a conversar com o Dr. Ademar que essa possa ser o primeiro de vários encontros para que se possa aprofundar muito. E quando o senhor fala em cooperativismo, tenho certeza que há muito para a gente falar ainda. A gente conversa muito sobre cooperativismo de crédito, hoje conversando sobre o cooperativismo na saúde, mas se a gente olha para o campo, como a gente tem exemplos muito bons de trás, eventualmente problemas que possam acontecer, claro, também, todo mundo suscetível às intempéries do mundo, da vida cotidiana, mas como é importante que a gente acorde para essa noção de empatia e da construção coletiva. Eu acho que essa mensagem que o senhor nos deixa é de muito valor. E a gente gosta de ouvir isso também, né, doutor? Porque uma das coisas que constantemente se fala, e aí de qualquer profissional médico, né, é da dificuldade da empatia, né? Felizmente, tem pessoas como o senhor olhando para isso, provocando os profissionais a serem ainda muito melhores, né? Eu acho que nós temos nossos valores lá e a gente considera nosso valor maior humanização. É difícil, às vezes tu acha isso um contrassenso, a gente está revisando, mas o setor de saúde tem como valor maior a humanização. Mas é isso que a gente precisa. A gente, não são as máquinas que vão predominar. As máquinas vão fazer o trabalho que a gente determina para ela e tornar o nosso trabalho melhor. Evidentemente que aqueles que têm atividade braçal vão ter dificuldade no futuro do mercado. Mas nós temos a ingerência disso. Então, essa dificuldade, a gente tem que usar a informática para melhorar o nosso trabalho. Exatamente para aliviar o nosso trabalho. E uma das coisas que vai nos deixar, ter mais tempo para conversar, ter mais tempo para exercer a empatia. Olhar no olho. E ter mais tempo para ouvir. Porque muitas vezes a gente conversa mais e a gente só escuta, a gente não ouve. Mas aí, inteligência artificial, nós temos que marcar uma outra conversa só para falar do futuro da medicina dentro disso. Mas essa provocação que o senhor faz é maravilhosa, porque todas as profissões vão ser bagunçadas, né? Já estão sendo atingidas e serão muito bagunçadas. Aqui a Anne, querida, nos recebendo a área da comunicação, do marketing, completamente transformada a partir dessa perspectiva, e tantas profissões que vão mudar ou extinguir por conta disso, né? Como isso vai afetar positivamente a medicina. Doutor Ademar, muito bem-vindo sempre. É um prazer conhecer o senhor, conversar com o senhor, poder conversar um pouquinho sobre cooperativismo, sobre a nossa Unimed. Obrigado, de agradecer e realmente aproveitar esse momento que a Unimed Vale dos Sinos, dentro do seu conceito de cooperados e tudo, a gente sempre tem que ter em vista o bem-estar da comunidade. A gente está inserido dentro da comunidade. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Isso não quer dizer que a gente não tenha dificuldades. Tu deves ter visto os valores que saíram lá no jornal. E ainda saíram ontem. Tá? E acho que vão sair mais tempo. E mesmo assim, então, não é uma questão só de números. Não é só uma questão financeira. Então, a gente vai muito além disso. Muito bem. Queria te agradecer muito pela oportunidade, relembrar algumas coisas que eu não devia ter falado antes. O bico no arroz foi maravilhoso. Não, isso eu não devia ter falado antes de começar a entrevista. Mas você está conversando aqui com pertence jornalista, não tem como falar uma coisa tu dessa. Começou a falar de São José do Hortêncio, caí, deu uma enrolada e eu caí, viu, Anelise? Eu caí.
Hoje, numa conversa de peso com o vice-presidente técnico de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos, doutor Ademar Edgar Train. Continue com a programação da nossa Vale TV, num oferecimento de Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos. E com a nossa rede de comunidade e televisão. Até lá!